Vou mandar agora o sétimo, viu? Certo, Marcolino, vou mandar aqui. E aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Tá melhor para tomar vacina? Ah, não, essa porta ainda tô rouca. Tô tomando. Ah, meu Deus. Depois eu entendi porque eu fiquei assim. Eu fui limpar meu quarto essa semana. Eu tô procurando, Isaura, aqui. Daqui a pouco eu dou, Isaura. Aí daqui para essa semana, final da semana, eu tomo a vacina. Certo. Fui inventar de Aí limpar deixa a meu Isaura quarto, chegar uma aqui, sim. poeira, Marcolino. Daí eu fiquei com a garganta sofrida. Vou apagar aqui. Tá percebendo minha voz um pouco diferente? Tô percebendo. Fanhosa, ai meu Deus. Eu foi muito gargarejo. Bom dia, Ícaro. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Gustavo. Deixa eu ligar aqui pro restante. O restante tá Certo. achando que Uhum. Vou apagando aqui. vai. Ana Paula, Bárbara, Carlos Eduardo, Clara. Na escola, professor. Quem? Ana Paula. Meu filho não tem aula hoje, não. Presencial tem. Presencial tem não, meu filho, que a diretora ligou aqui para mim dizendo que Raquel não ia hoje. Ah, pô, ainda bem que eu faltei, que eu acordei. Você realmente não está olhando o recadinho do grupo, não, né? Eu Você acordei. nem sequer olhou o recadinho do grupo que eu postei. Uau. Se oriente. Aula de matemática, Isaac. A professora está esperando. Pronto, vou ligar para o restante. Aí, Isaac já chegou. Israel tá aí? Tá não. Ligar para Israel. Israel, João, Cadu, Levi. Micaías. E o Wendy é final. Deixa eu pegar aqui uma Bom apagadinha. dia, Sofia. Bom dia, Clara. Bom dia, Isaac. Bom dia, também, né, professor? Ai, bom dia, Evelyn. Ela tá aí Bom também. É porque dia, quando eu dou professor. bom Estou dia, aqui. dobrado aí para vocês, viu? O que você tinha dito? Hein? O que você tinha dito? Eu disse que o bom dia é dobrado. Todo mundo. Ok. Vou ligar para o Wendy. Pode começar, Patrícia. Tá certo, Quem chega Marcolino. atrasado vai perdendo. Nem fica esperando. Porque senão não anda, né, não? É, Olha, senão não vai terminar esse capítulo logo. Tem que terminar sexta-feira, já sabe, viu? certo. Olha, gente. Hoje a gente vai estudar expressões algébricas, tá certo? É um novo capítulo já. Boa aula, Patrícia. Tchau. Tá, obrigada, Marcolino. Tchau. Mas, Então, a professor, gente, nesse capítulo. Oi? do livro, é? Oi, Ícaro? É do livro, é? É, É o mas livro grande ou pequeno? Só. é o grosso, mas eu vou escrever o resumo no quadro, tá certo? Aí quem tem livro precisa escrever? Oi? Agora quem tem livro precisa escrever?
Precisa, filha, precisa. Todos precisam escrever, que está de forma mais objetiva, tá? Certo. Certo? Então, vamos fazer assim. Eu vou escrevendo, vocês vão escrevendo junto comigo. Aí, após eu terminar, eu preencher aqui, eu explico, tá bom? A gente vai entrar num assunto novo agora, que se chama expressões algébricas. A gente terminou o assunto de números racionais na sexta-feira. Certo? Então, vou colocar aqui, ó, o tema da aula é expressões algébricas. Pronto, pode ir escrevendo junto comigo. Tá? Esse nome aí é expressões algébricas. Qualquer palavra que não estiver entendendo pode perguntar, tá? Onde tem essa luz é a palavra expressão. Certo. É que página, professora? Oi? Que página? Qual página? É para copiar no caderno. Certo, a gente só quer saber a página. Ou não tem? Oi? A página é 106, mas vocês vão copiar o resumo no caderno. Certo. Todos, tá certo? Todos vão copiar no caderno. Que está de maneira mais objetiva aqui. A página desse assunto aqui é 106, tá? Mas eu quero que vocês copiem no caderno. O nome do assunto é expressões algébricas. Mas eu já vou explicar o que é. Nesse capítulo a gente vai estudar expressões algébricas e depois equações e inequações, tá? Deixa eu só concluir aqui de escrever. Pronto, por enquanto até aí, tá certo?
Vou dar 5 minutos para vocês escreverem. Após isso, eu explico. Professora, aquela lição é aquelas formadas, é? Lá no início. Lá em cima, né? São aquelas, O quê? são aquelas formadas, expressões algébricas, são aquelas formadas por números, vírgula, letras, certo? Professora, São como você aqui. pronuncia isso? Expressões algébricas. Não sei pronunciar. Eu não estou escutando, está bem baixinho o áudio, Sofia. Não estou conseguindo escutar você. Calma aí. Como é que se pronuncia aquela palavra? Algébricas, é? É, algébricas, expressões algébricas. Expressões com dois S. Algébricas tem um acento na segunda sílaba. Na segunda sílaba. Expressões algébricas. Bom, daqui a pouquinho eu explico, tá? Deixa vocês copiar. Não deixem de copiar, gente. Tem o livro, mas a gente vai usar o livro para ver os exercícios, tá bom? Que é a mesma coisa que eu estou copiando tem lá no livro, mas sendo que está de forma mais objetiva. Lá está de forma mais longa. Professora, o som tá melhor agora? Tá melhor agora, Sofia. Melhorou. Que estava escutando bem distante. Oi? Estava escutando distante, agora tá ótimo. Professora? Professora? Oi? Que nome é esse? É letras e o quê? Racistas, decimais? Não. Aqui é? Não, aqui. Por números, letras e o quê? Sinais de operações, né? É, sinais de operações. Ok, obrigada. Letras e sinais de operações. Professora, depois do 3x é vírgula, é? Depois do 3x tem uma vírgula e tem x sobre 2, uma fração.
X sobre 2. Pronto, gente, vamos? Não, professora, eu ainda não acabei. Pronto. Só mais 3 minutinhos, certo? Professora, a senhora poderia passar um pouco. Obrigada. Sim. Nada. Pronto, gente, eu vou explicar, né? Olha, como eu falei para vocês, o assunto de hoje é expressões algébricas, tá bom? É um novo conteúdo. A gente terminou o conteúdo de números racionais, certo? Olha aqui, ó. O que são expressões algébricas? São aquelas formadas por números, tá? Letras e sinais de operações. Então, por exemplo, pessoal, ó, eu tenho aqui 3 vezes x. Então, aqui eu tenho uma letra, que é x. Essa letra representa um número, sendo que desconhecido. Ó,
O X é um número desconhecido. Em matemática, letras representam números, tá certo? Sendo que são números desconhecidos, onde mais na frente a gente vai passar a conhecer esses números. Por enquanto, a gente vai só usar esse número de variável, tá certo? Então, quando a gente não é obrigado só a usar o X, você pode usar qualquer letra do alfabeto, do nosso alfabeto, para representar um número em matemática, tá certo? Então, nas expressões algébricas, vai ter letras, números e operações. A operação aqui é uma multiplicação. Ela está subentendida aqui, um pontinho, tá? Então, se eu for falar... Peraí, só um instantinho. Se eu for representar na linguagem matemática, eu vou dizer que esse número aqui é o triplo. O triplo de um número eu represento com 3x. Tá certo? Então, na linguagem matemática é 3x. E na linguagem usual, na linguagem em português, eu diria que é o triplo de um número. Outro exemplo de expressões algébricas. X sobre 2. Então, aqui eu tenho a letra, como é esse aqui, ó, que expressões algébricas são letras, com números e operações. A operação aqui é de divisão, ó, que tem o traço da fração. Então, se eu fosse ler na linguagem usual, que é a linguagem em português, eu ia ler a metade ó, de um número. A metade de um número. Como eu não sei que número é, eu posso colocar X ou qualquer outro número. Se eu quisesse botar Y aqui, poderia. A, B, tá certo? O número, quando ele não fala o número, você escolhe o número desconhecido, que é a letra, tá certo? Aí, a partir de agora, a gente vai chamar essa letrinha de variável. Variável é um sinônimo para letra em matemática. Então, nas expressões, aqui é outro exemplo de expressão algébrica, né? A metade de um número. Como eu não sei que número é, eu chamei de X. X é um número desconhecido. Aí, agora aqui tem outro exemplo de expressão algébrica. X mais Y. Eu tenho duas letras a ser somadas. Então, aqui a operação. Aqui são as letras, que são números também, sendo que desconhecidos. Então, se eu fosse representar na linguagem usual, eu diria a soma de dois números diferentes. Então, eu chamei o primeiro número de X e o segundo de Y. Essa é a linguagem usual. Agora, se eu for falar na linguagem matemática, então eu somaria X mais Y, ou A mais B. Então, todos esses exemplos que eu estou falando aqui são exemplos de expressões algébricas. Ou seja, tem números conhecidos, né? Aqui tem o 3 que é conhecido. Tem números desconhecidos, que no caso aqui é X. E tem operações, que aqui é uma multiplicação. Nesse outro exemplo aqui foi uma divisão. E nesse outro foi uma adição. Aí vamos ver mais um exemplo de expressões algébricas. Então, toda expressão que tiver letras, que a gente passa a chamar essas letras de variáveis. Toda expressão que tiver letras, números conhecidos, que já são os números que a gente conhece, né? 1, 2, 3, 4. Ou números negativos, ou os racionais. Todas as expressões que tiverem números, letras e operações matemáticas, a gente chama de expressões algébricas. Então, outro exemplo aqui, ó. 3x menos 6. Eu tenho dois números conhecidos, número 3 e o número menos 6. E tem um número desconhecido, que é o x. E tem uma operação de subtração. Então, aqui é um exemplo de uma expressão algébrica, tá bom? Toda vez que eu tiver operações, números e letras, a gente chama de expressões algébricas. Se eu fosse ler na linguagem usual, na linguagem matemática, essa expressão algébrica aqui, a gente ia ler da seguinte forma, ó. O triplo de um número
Aí você coloca um pontinho para representar a multiplicação. O triplo de um número menos a subtração, menos o número 6. Então, essa seria a linguagem usual, que é a linguagem escrita, né? Em palavras, a linguagem da língua portuguesa. Agora, na linguagem em matemática, seria essa daqui. Os números representados com letras e operações, que a gente chama de expressões algébricas. Certo? Então, o nosso X, ou qualquer número, qualquer letra do alfabeto, a gente vai chamar de variável. Certo? Então, se eu perguntar aqui, nesse primeiro exemplo, qual é a variável dessa expressão 3x? Quem vocês me diriam? Qual é a variável da expressão 3x? Aqui, pessoal. A variável é o x. Qual é a variável de a metade de um número? O X, Isso, muito bem, o x. Quais são as variáveis dessa expressão algébrica aqui? Quais são as variáveis? X, as duas. Não, y, né? X e y. Que não são dois diferentes, certo? X e y. Qual é a variável dessa expressão algébrica? A variável é a letra. X. O X. Certo? Deu para entender? Então, Sim, todos sim. esses exemplos são exemplos de expressões algébricas, onde a gente tem números conhecidos, tem letras, que a gente está chamando agora de variável, e tem operações matemáticas, a multiplicação, a divisão, que é representada pelo traço aqui, a fração, a adição, subtração, tá certo? Então, isso aqui representa expressões algébricas. Aqui, por exemplo, ó, só um instante. Só para compartilhar um negócio aqui com vocês. Ah, não, peraí, não tá. Olha. Espera aí, viu? Isso aqui é só para ilustrar. Ó. No início desse capítulo aqui, de expressões algébricas, você tem um canteiro. Deixa eu ver se é um canteiro mesmo aqui que ele diz. Deixa eu olhar aqui no outro lado. Aquele não... isso é tipo um jardim, né? Não, ele fala aqui, é um terreno, pronto. Ó, gente, compartilhando aqui a tela com vocês. Você tem um terreno onde tem plantações. Aí vamos supor que você saiba a largura do terreno, que é 3 metros, tá? Que tem 3 metros de fundo e 3 metros de frente. Aí você não sabe, desculpa, tá ruim minha garganta toda. Ó, você não sabe o comprimento desse terreno. Aí você pode chamar de X, que é uma variável que a gente viu, que é uma letra desconhecida, um número desconhecido aqui, ó. Um número desconhecido que a gente está chamando de X. Aí vamos supor que ele queira calcular o perímetro desse terreno aqui, onde tem essas plantações. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, se eu pegar aqui x mais 3 mais x mais 3, ou seja, se eu somar todos os lados, gente, desse terreno aqui, eu vou ter o chamado perímetro em matemática, tá? O conceito de perímetro em matemática é a soma de todos os lados de uma figura plana. Como aqui é um terreno e a gente não sabe o comprimento, aí ele chamou de x, que é um número desconhecido, que depois ele vai passar a conhecer. Tá bom? Então, esse aqui foi só um exemplo para ilustrar. Então, se vocês quiserem acrescentar aí, ó, mais um exemplozinho, que tinha aí o perímetro desse terreno, a gente pode representar por uma expressão algébrica, que é x mais x, tinha 3, né? 3 de comprimento mais 3 de comprimento. Olha só, ó, o perímetro desse terreno que eu mostrei agora é um retângulo. Aí ele tinha x de comprimento mais x. Então, se eu somar x mais x, vai dar 2x. Se eu somar um número conhecido mais um outro número conhecido, 3 mais 3 vai dar 6. Então,
Essa Então, expressão... professora, deixa eu fazer uma pergunta. Então, o número x equivale a 1? Isso, muito bem, Sofia. Cada x vale 1. É como se tivesse um aqui na frente, um x mais um x. É porque geralmente a gente não coloca esse 1. Mas muito bem, esse 1 mais 1 vai dar 2. Ó. Então, a gente tem dois números desconhecidos, 2x, e depois eu somei os conhecidos, 3 mais 3 dá 6. Então, o perímetro, que é a soma dos lados de uma figura plana, no caso foi do terreno aí que eu mostrei para vocês, representa uma expressão algébrica, o perímetro. Que expressão algébrica é? Na forma simplificada. É 2x mais 6, onde 2 é o número conhecido, o x é o desconhecido e o 6 é o conhecido, né? Então, a gente tem letra, tem números conhecidos e tem operações matemáticas, que no caso aqui foi a adição. Tá certo? Deu para lembrar? Perímetro é a soma dos lados de uma Ô, figura. professora, mais uma pergunta. Tem que ter o valor do 2 mais 6? Ele sempre vai dar um valor quando ele relacionar com uma figura plana, A certo? gente vai ter que somar esse 2 mais 6? Precisa? Não, aqui a gente não pode somar 2x com 6, porque não tem a mesma parte literal. Depois vocês vão aprender isso, tá certo? Certo. Eu não posso Então, somar o 2x. valor seria 2x mais 6, certo? Isso, o valor que representa o perímetro, Isso que a gente não estava entendendo. Qual seria o valor? essa expressão algébrica aqui representa o perímetro do terreno. Aí eu não posso misturar, eu não posso somar 2 mais 6, porque aqui não tem um x no 6. Eu só poderia somar se tivesse um x no 6. Tá certo? Entendeu? Tá, a gente entendeu. É porque, digamos que o 6 é um número natural, né? Isso, 6 é um número natural. O 2x, a gente não sabe que número é, mas ele representa um número e tem um número desconhecido aqui, ó. Aí eu só poderia somar se tivesse outro número com x. É como se você pegasse assim, eu só vou somar laranja com laranja. Aí, professora, só uma pergunta. Certo. Digamos que o 6 tivesse um x também, aí daria 7x? Não, 8x? Não. Isso, muito bem, Sofia. Se aqui tivesse um x, ó, aí você ia somar só os coeficientes, né? 6 mais 2, aí daria 8x. Mas é como se você pensasse aqui. Aqui você tem duas laranjas e aqui você não tem laranja. Não pode somar laranja com outra fruta diferente, né? Tá certo? Mais na frente vocês vão entender porque a gente só pode somar termos semelhantes ou termos que tem x com x mesmo. Não pode somar com números conhecidos, tá certo? Aí agora, ó. Sim, aí eu falei aqui, ó. Esse outro tópico aqui é de expressões algébricas equivalentes. Tá? O que são expressões algébricas equivalentes? São aquelas que dão o mesmo valor. Pronto, aqui, ó. Viu, Sofia, o pessoal? 3x mais 4x vai dar quanto? 3x mais 4x. Aqui eu posso somar. Eu posso somar 3. Vai dar 7x. Muito bem. 3x mais 4x vai dar 7x. Então, a soma desses dois números aqui, desconhecido, 3 mais 4 deu 7x, é semelhante, ó, é equivalente ao outro número 7x. Por isso que ele disse que quando você tem duas expressões algébricas em que dá o mesmo valor algébrico, né? No caso aqui, com um número desconhecido, a são é chamada de equivalentes. Tá? Então, você pode acrescentar no caderno de vocês que é a soma de 3 mais 4x dá 7x. E 7x é equivalente a 7x, né? Porque são iguais, esses valores. E pode acrescentar o perímetro também, tá, gente? 2x mais 6. Aí eu vou só apagar aqui em cima para continuidade. Tá bom? Então, só outra pergunta, professora. Voltando ao 2x mais 6x. Porque como tudo foi feito com mais, então no final a gente teria que botar mais 2x mais 6x.
X. Isso, muito bem. Aqui que você Aí se for... fosse menos, aí sim a gente colocaria menos. Era, certo? Aqui, como foi dois números com sinais iguais, a gente somou e repetiu o sinal. 1 mais 1, 2. Então, ficou mais 2x, que a gente pode deixar omitido. Se fosse menos 3 e menos 6, não, desculpa, menos 3 com menos 3, aí daria menos 6. Soma e repete o sinal. Aqui é soma de números positivos, ou poderia ser soma de números negativos, tá certo? Mas aí a gente ainda não pegou, né? Só quando pegar um exemplo com negativos. Aí a gente usa aquelas regras de números inteiros. Eu vou apagar aqui em cima, tá? Para a gente dar continuidade. Aí acrescentem só esse pedacinho aqui, ó, a soma deu 7x e o perímetro, para vocês saberem que o perímetro é a soma de todos os lados. E eu vou continuar aqui em cima, tá? Eu vou explicar agora, peraí. Né? Nossa, como eu tô louca. Só vou apagar até aqui para eu continuar ali em cima. Tá certo, gente? Aí vocês não esqueçam. Estou parecendo um robô, né? Expressões algébricas são aquelas onde tem letras, números e operações matemáticas. Sim, aí eu vou continuar agora essa parte aqui de expressões algébricas equivalentes, mas usando a propriedade distributiva. Vou continuar aqui em cima, tá bom? Propriedade. Espera aí que eu saio aqui, né? Distributiva. Então, deixa eu colocar aqui para vocês qual é o exemplo. 2x mais 6. Exemplo. Dois x mais 6x. Só um instantinho que eu já saio aqui da frente, tá? E esse aqui vai ser 3, que multiplica x mais 4. Pronto. A gente vai ver aqui em cima mais exemplos de expressões equivalentes. Agora a gente vai ver outros tipos de exemplos, né? Aqui a gente já fez diretamente. Vocês podem pular uma linha. Eu vou apagar aqui, tá? Essa parte do perímetro. Acrescentaram aí. Poder pedir o perímetro, gente, de um terreno. Você vai somar todos os lados da figura plana dada. Mesmo que ele não dê os lados, você chama uma variável. Aí aqui abaixo de expressões equivalentes, como eu falei, né? Equivalentes porque ela tem o mesmo valor algébrico, 7x e 7x. Essa expressão é equivalente a essa. Aí agora pode copiar essa parte aqui que eu vou já explicar. Essa parte aqui é fácil, tá? Mas já eu explico a parte de cima. Então, as expressões algébricas são usadas para resolver equações em matemática. E tem aplicação nos perímetros e área de terrenos. Sim, aí deixa eu continuar aqui. Aí eu explico de uma vez, certo? Valor numérico. Qualquer palavra que não entender, pode perguntar, tá? Aqui em cima é o U maiúsculo, usando a propriedade distributiva.
Não deixe de copiar, porque isso facilita a vida de vocês. Eu vou apagar aqui, expressão geográfica, tá? Aqui, pelo menos. Quem chegou depois, gente, assistiu o início da aula para copiar isso aqui. Tá bom? Esse aqui, assunto. Terceiro bimestre. Sim, deixa eu só ver aqui, peraí. Efetuando as operações. Pronto. Até aí, para vocês copiarem, que eu vou explicar essa parte de cima e a de baixo. Aqui é valor numérico, que a gente vai trabalhar muito com isso. A explicação é bem simples, viu? Vocês vão entender direito esses assuntos de vocês. A maioria é álgebra, que só chega em... Professora, só uma pergunta. A gente vai saber qual é o valor de Y? De Y. É. Porque aqui na tarefa de casa tem X e Y. Isso, como eu falei, ó, não é obrigatório sempre vir X, tá certo? Pode vir qualquer letra do nosso alfabeto para representar um número desconhecido. Mas as mais usadas são do X, o Y e o Z, certo? Muito bem, Sofia, exatamente. Então, As mais usadas são professora, X, Y e Z. O Y e o Z também equivalem a 1, né? Igual no X. Isso, tá certo? Certo, então já está entendido que X, Y e Z equivalem a número 1. Exatamente. Aí se fosse 3Y, então o Y teria algum valor do lado do 3 ou não? Se fosse quanto? 3? Y, o Y teria algum valor, se não X ou Z teria? Do lado de algum número, digamos, se fosse 3X ou 3Y, 3. Se fosse 3Y, aí a gente não teria o valor de Y, teria o coeficiente de Y, que seria 3, certo? Certo, está entendido. Então, nesse aqui, no primeiro caso que estava X mais Y, então seria 2XY? Não, aí no caso, naquele exemplo que tinha X mais Y, a gente não sabe nem o valor de X, nem o valor de Y. Agora, se ele der o valor para X e Y, a gente substitui. Por exemplo, se ele der o X 5 e o Y 10, então vai ficar 5 mais 10. Certo? Mas só tem... Seria 5 alguma coisa. Oi? 5, aí ficaria 5 mais 10? Não, naquele exemplo que você falou, né? Tava assim, X mais Y.
Mas eu não posso somar x mais y, por quê? São letras diferentes, variáveis diferentes. Só posso somar se for x mais x ou y mais y. Tá certo? Ah, entendo. Deu para entender? Agora, se ele desse o valor de x como, por exemplo, 5, substitua x por 5, valor de y como 10. Aí sim você teria o valor da expressão algébrica seria 15. 5 mais 10, 15. Deu para entender? Então, quando ele dá só as letras, você tem só a chamada expressão algébricas com os números desconhecidos. Né? As letras representam números desconhecidos. Agora, quando ele passa a dar o valor de cada letra, aí você substitui o valor de cada letra pelo número e no final você tem ou soma, ou subtrai, ou divide, depende do que ele der, tá certo? Mas há uma pergunta. Teria como descobrir o valor de x e y? Tem. Muito bem. Essa pergunta, como é que descobre o valor de x e de y? É só no tópico 2, que a gente está no tópico 1 do livro, a gente está no tópico de expressões algébricas. Essa fase por quanto? Oi? Essa fase por quanto? Quando a gente está no tópico 1 do livro, né? Do novo capítulo, de expressões algébricas. Quando a gente chegar em equações, né? Que eu vou explicar a vocês o que é uma equação, que vai ser uma expressão algébrica, mas que vai ter uma igualdade. Aí sim a gente vai poder descobrir esse valor de x, tá certo? Por enquanto, vocês E de y, certo? Isso, de y E por também. enquanto, eles equivalem a 1, certo? Aí mais na frente ele vai valer mais números, né? Se ele estiver sozinho, né? Se for apenas o x, o coeficiente dele, não é que ele vale 1, é que o coeficiente dele vale 1, né? O valor dele... Professora, mas uma coisa, o x sempre vem depois do número ou pode vir antes? Como? Eu não lembro. O x sempre vem depois do número ou pode vir antes? O x, geralmente ele vem depois. Primeiro vem um número conhecido e depois vem o x. Mas pode acontecer de vir o contrário. Mas o mais comum da gente ver o x vem depois, tá certo? Assim, todas as coisas que a gente está vendo aqui, ele vem sempre depois. Deu para entender que essa parte que você perguntou, como é que eu descubro o valor de x ou de y? Só mais na A gente vai ver depois. a gente vai ver nas próximas aulas. Nas equações, Cena né? dos próximos capítulos, tá bom? Tá bom. Pronto. Então, deixa eu explicar aqui, vocês copiam de uma vez o que está Uma faltando. coisa, professora, quando a gente viu que a senhora estava copiando isso no quadro, a gente ficou muito feliz, tá? A gente sempre quis aprender esse assunto. Sim. Aí a gente tá dando bem, a gente tá entendendo esse assunto. É bem fácil. Estão entendendo, né? Ainda bem. Qualquer dúvida, pergunte, viu? Eu gosto quando perguntam, que vai tirando as dúvidas, as suas dúvidas e as dos colegas, e vão aumentando mais o conhecimento, né? Tá bom. Tá certo? Então, nesse primeiro momento, a gente viu o quê? Que expressões algébricas são aquelas em que possuem letras, e essas letras são números em matemática, a gente passa a conhecer agora as letras como números, sendo que são números desconhecidos, a gente só vai conhecer quando estudar equações, tá certo? Por enquanto, ele vai dar esses números desconhecidos. Se ele der o valor desse número, aí a gente substitui quando for estudar equações. Tá bom? Sim, aí aqui em cima a gente já viu algo parecido hoje. Se a gente usar, aqui é sobre ainda expressões equivalentes, tá certo, gente? Nas expressões equivalentes, por exemplo, você pode fazer isso aqui, que a gente fez lá com, era 3 mais 4, né? 3x mais 4 deu 7. Então, se aqui tem 2x mais 6, já que tem a mesma variável, a mesma letrinha, você pode somar os números que estão na frente, tá certo? Não tem problema se você fizer direto. Você soma 2 mais 6, ó, eu botei entre parênteses, mas você poderia somar direto. Quanto é que dá 2 mais 6? Fazendo essa soma de números conhecidos. Dá 7, professora. Não, calma, 8, né? 2 mais 6? É 8. Ah, Isso, estamos vendo a 17.
Mas não tem problema, porque você se lembrou do outro que a gente estava falando, não foi? Foi. Acontece. Olha, então 2 mais 6 dá 8, tá certo? A gente somou os dois números conhecidos, 2 mais 6 deu 8. E eu vou Professora, tem uma luz em cima do outro número, dá para perceber que é 2x, mas no outro número não dá para saber. Deixa eu dizer qual é. O número aqui é 2x. O primeiro número é 2x. Aí tem mais 6x. Deixa eu colocar aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vou botar aqui do lado. 2x mais 6x. Tá assim, ó. Onde tem a luz, está a soma desses dois números. Certo? Tá 2x mais 6x. Aí o que a gente fez? Somou os números conhecidos. 2 mais 6 deu 8. E repetiu o x. O x a gente apenas repetiu. Tá certo? Então, aqui é um exemplo de uma expressão algébrica equivalente, porque 8x é equivalente a 2x mais 6. Igual aquele exemplo, o primeiro exemplo que a gente viu aqui, de expressões equivalentes. Era 3 mais 4x. 3x mais 4 deu 7. Então, o resultado da soma é equivalente à adição algébrica. Aí, nesse outro aqui, a gente vai usar a propriedade. Já eu dou um tempinho para vocês copiarem, tá? Só 5 minutinhos. Nesse outro exemplo, tem 3 que multiplica, ó, o pontinho da multiplicação. Gente, a gente não vai usar mais x, para não confundir com x incógnita, tá? Lá no sexto, ou em algumas coisas desse ano, o x representava a multiplicação. Agora o x vai representar um número desconhecido, para não confundir, tá certo? Então, a gente vai passar a usar agora o pontinho com o sinal de multiplicação, esse pontinho aqui. Então, aqui eu tenho um número conhecido fora do parênteses, e dentro do parênteses eu tenho uma expressão algébrica, x mais 4. Para eu saber a expressão equivalente a esta, eu vou usar a propriedade da multiplicação, que se chama propriedade distributiva. 3 que multiplica x. Lembra dessa propriedade que a gente viu lá no sexto ano? Propriedade distributiva. Distribui o número que está fora pelo número que está dentro. Então, 3 vezes x dá 3 vezes x. Mais, esse sinal de mais é esse. 3 vezes 4, 12. Então, veja só onde eu estou querendo que vocês entendam. A expressão algébrica 3 que multiplica x mais 4, essa expressão do lado esquerdo ela é equivalente à expressão do lado direito, que tem uma igualdade aqui. Ó. Por que ela é equivalente? Porque a gente fez as operações e encontrou o resultado. Tá? Nessa de cima ficou mais fácil de ver, porque o 8x é a soma de 2 mais 6. Tá certo? Olha, só uma pergunta, professora. Por que tem entre parênteses? É uma expressão, né? Oi, desculpa que eu não consegui escutar direito. Por que tem o x mais 4 tem entre parênteses? Porque ele é... Isso é uma expressão, porque já... né? Isso, muito bem, Sofia, porque já é uma expressão algébrica que ele deu. Ele já deu desse jeito, né? Porém, a senhora poderia explicar novamente os Sim. dois exemplos do começo? Esse daqui de cima, 2x mais 6. Ó, 2x mais 6x, que é onde está essa luz aqui, é uma expressão algébrica, onde tem a letra desconhecida, que é o x, os números conhecidos, que é 2 e 6, e tem a adição, que é a operação. Aí, o que é que a gente fez aqui? Eu coloquei dentro do parênteses os números conhecidos, que é 2 mais 6. Mas você poderia ter feito direto, como a gente fez naquele primeiro exemplo de expressões equivalentes. Então, aqui, 2 mais 6, somando os números conhecidos, gente, só os conhecidos. Que é 2 mais 6 vai dar 8. Aí você repete o x, que é a parte desconhecida, né? Que é o número desconhecido. Letra também é número em matemática. Né? Então, esse primeiro exemplo foi só para a gente somar. Peraí, professora. Deixa eu ver se eu entendi.
Então, tá 2x mais 6x, certo? Você... Então, como a expressão numérica, ele só deu a expressão numérica que é 2x mais 6x para a gente resolver. Então, a gente abre o parênteses e coloca 2 mais 6 e fecha o parênteses. E bota o x deles fora. Isso, porque o x aqui é um número desconhecido, né? A gente colocou fora. Mas se você quisesse fazer dessa forma, poderia fazer direto, tá certo, Sofia? Você poderia somar 2 mais 6, que dá 8, e repetir o x, que é o número desconhecido. Sem usar o parênteses, poderia? Poderia fazer, sim. É porque aqui eu fiz de outra forma, né? Quando tiver a mesma letrinha, mesmo número desconhecido, você pode somar direto. Aqui não pode fazer isso, né, gente? Nesse segundo exemplo, eu tenho x e tenho 4. Eu não posso somar um número desconhecido com um conhecido. Então, o que é que ele pediu para a gente fazer? Usar a propriedade distributiva da multiplicação. A propriedade distributiva, você multiplica o número que está fora vezes o que está dentro, então vai ficar 3x, a indicação da multiplicação, e o outro número que está fora, 3, multiplicado pelo que está dentro, que aqui é uma expressão algébrica. Tem letra, tem número conhecido e tem operação. Então, 3 vezes 4 dá 12. Você multiplicou o número conhecido com o conhecido, deu 12. Agora, o desconhecido, que é x, com o conhecido, deixa a indicação em forma de multiplicação aqui, o pontinho. Então, o que foi que a gente fez aqui? Fizemos exemplo que representa expressões algébricas equivalentes. Ele está dizendo que o lado direito da expressão algébrica é equivalente ao lado esquerdo da expressão algébrica, o que está antes da igualdade. Mesma coisa acontece aqui em cima. Essa expressão algébrica 2x mais 6x, ela é equivalente a 8x, porque foi a soma dela. Agora, de baixo, a gente não teve como somar, então a gente multiplicou, utilizou a propriedade distributiva. Ok? Aí, com professora, isso... uma coisa que eu queria tirar assim. Uma professora fala, nessa de 3 aí, que dá 12, que dá 3.x mais 12, aí então adiciona o 3 pontos. Aí no que abre o parênteses, está o x mais o 4, certo? Certo, que é uma expressão então, algébrica dada. Ele já deu, certo? Certo. Aí então, quando a gente for resolver, então, a gente teria que juntar o 3 mais o x e o ponto? Foi, porque aqui eu apliquei a propriedade distributiva, que a gente estudou lá no 6º ano. Eu multipliquei o número que está fora, você distribui o número que está fora do parênteses pelo que está dentro. 3 vezes x é 3x, mais 3 vezes 4, 12. Tá certo? Isso aqui é a propriedade distributiva da multiplicação. Qualquer coisa, pega o livro do 6º ano para fazer uma revisão nessa parte aqui de multiplicar. Mas não precisa, porque é só multiplicar o número que está fora vezes o que está dentro. Eu botei até as setinhas, ó. Lá está do mesmo jeito. Aí essa parte aqui de valor numérico eu vou explicar na próxima aula. Tá? Aí hoje vai até aqui. Certo? Vocês podem copiar. Não esqueçam de fazer a atividade de casa, página 107 e 109, para não acumular tarefas, tá bom, gente? Postar no Google Sala de Aula até hoje, 5 da tarde. Aula dada, aula estudada. Já faz a tarefa da aula de hoje. Patrícia finalizou. Professor, a gente ainda tem que copiar essa aí que ela botou no quadro. Certo, então vá. Mas aí o intervalo vai ser o mesmo horário, viu? 9h25, eu não vou dar mais que isso, não. Gente, veja aí, para o horário não sai, não coisar. Oxe, Clara já saiu, nem terminou a aula ainda. Já terminei. Só a Sofia que não terminou, foi? A gente pode acabar, a gente tirou o print. Ah, então tá certo. Bom recreio, 9h25 a gente tá de volta. Tchau.
Pronto. Tchau, Tchau, pessoal. Patrícia. Tchau, Marco Lido. Boa semana. Tchau, para você também.